Max Lucado, Um Coração Igual de Jesus. Lições e exemplos do Filho de Deus para uma vida mais feliz. Deus o ama do jeito que você é, mas Ele recusa deixá-lo desse jeito. Ele quer que você tenha um coração igual ao de Jesus. Capítulo 1. Um coração igual ao de Jesus. E se por um dia Jesus transformasse em você? E se por 24 horas Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse na sua casa, assumisse a sua agenda, e seu chefe se tornasse chefe dele, sua mãe se tornasse mãe dele, suas dores se tornassem as dores deles? Com uma exceção, nada em sua vida mudaria. Sua saúde não mudaria, suas condições não mudariam, sua agenda não seria alterada, seus problemas não seriam resolvidos, apenas uma mudança corriqueira. E se por uma noite e um dia Jesus viesse em sua vida com o coração dele, o seu coração não teria um dia de folga e a sua vida seria levada pelo coração de Jesus. As prioridades dele comandariam suas ações. As paixões dele guiariam suas decisões. O amor dele dirigia o seu comportamento. Como isso seria? As pessoas notariam as mudanças? A sua família, eles veriam algo diferente? Os seus colegas de trabalho sentiriam uma diferença? Os desafortunados, você os trataria da mesma forma? E seus amigos, eles notariam mais alegria? E os seus inimigos, receberiam mais misericórdia do coração de Cristo do que do seu? E você, como se sentiria? Quais alterações este transplante causaria em seu nível de estresse, em suas mudanças de humor, em seu temperamento? Você dormiria melhor? Você veria o pôr do sol de forma diferente? E a morte? E os fardos? Haveria alguma chance de você precisar de menos aspirina ou sedativos? E a sua reação em relação aos engarrafamentos? Você continuaria temendo o que você teme? Melhor ainda, você continuaria fazendo o que está fazendo? Você ainda faria o que se planejou para fazer nas próximas 24 horas? Pare e pense sobre seus horários, obrigações, compromissos, saídas, reuniões. Como Jesus assumindo o seu coração, algo poderia mudar. Continue trabalhando nisso por um momento. Ajuste as lentes da sua imaginação até que você tenha a imagem vívida de Jesus guiando a sua vida. E então, neste momento, pressione o botão da câmera e fotografe a imagem. O que você é e o que Deus quer. Ele quer que você pense e age como Jesus Cristo. Filipenses 2:5. O plano de Deus para você não é nada menos do que um novo coração. Se você fosse um carro, Deus iria querer trocar o seu motor. Se você fosse um computador, Deus reivindicaria o seu software e o disco rígido. Se você fosse um avião, Deus tomaria o lugar da cabine. Mas você é uma pessoa. Então Deus quer mudar o seu coração. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser imagem e semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Efésios
capítulo 4, versículo 22. Deus quer que você seja simplesmente igual a Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. Arriscarei algo aqui. É perigoso unir grandes verdades em uma declaração, mas tentarei. Se uma ou duas frases pudesse capturar a vontade de Deus para cada um de nós, possivelmente leríamos algo assim: Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Deus o ama do jeito que você é. Se você acha que o amor dele seria mais forte se a sua fé fosse mais forte, você está errado. Se você acha que o amor dele seria mais profundo se seus pensamentos fossem mais profundos, está novamente errado. Não confunda o amor de Deus com o amor das pessoas. O amor das pessoas aumenta com base no desempenho e diminui com base nos erros. Não é assim o amor de Deus. Ele ama você exatamente do jeito que você é. Citando o autor preferido da minha esposa, ele diz: o amor de Deus nunca cessa. Nunca. Embora desdenhamos, ignoramos, rejeitamos, desprezamos, desobedeçamos, ele nunca irá mudar. O nosso mal não pode diminuí-lo. Nossa bondade não poderá aumentá-lo. A nossa fé não o merece mais do que nossa estupidez, o que o coloca em xeque. Deus não nos ama menos se nós falharmos, ou mais se tivermos sucesso. O amor de Deus nunca cessa. Deus o ama do jeito que você é, mas recusa a deixá-lo desse jeito. De onde tiramos essa ideia de que não podemos mudar? De onde vem a afirmação como é da minha natureza me preocupar? Sempre serei pessimista. Eu sou assim, ou eu tenho esse temperamento difícil. Não consigo mudar a forma como eu reajo. Quem disse? Faríamos afirmações similares a respeito de nossos corpos? É da minha natureza ter uma perna quebrada? Não posso fazer nada a respeito disso? É claro que não. Se o nosso corpo tem algo de errado, procuramos por ajuda. Não deveríamos fazer o mesmo com o nosso coração? Não deveríamos buscar auxílio para nossas atitudes amargas? Não deveríamos pedir tratamento para os nossos ímpetos egoístas? É claro que podemos. Jesus pode mudar o nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele. Você consegue imaginar uma oferta melhor? O coração de Cristo. O coração de Jesus era puro. O Salvador era adorado por milhares, mas se contentava em viver uma vida simples. Ele recebia o cuidado das mulheres, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Ainda assim, nunca foi acusado de cometer atos imorais. Foi desprezado por aqueles a quem criou, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de pedir perdão. Pedro, que viajou com Jesus 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,19. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu: e nele não há pecado algum. 1 João 3,5. O coração de Jesus era pacífico. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar milhares, mas Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormia enquanto ela durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra o soldado, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curá-lo. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram,
Ele ficou amuado e foi para casa. Quando Pedro o renegou, Jesus perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo nele. Muito pelo contrário, ele estava sempre em paz. Ele o perdoou. Ele se recusou a ser guiado pela vingança. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa além do seu chamado. O coração dele estava decidido. Muitas vezes miram em nada em particular e conquistam isso. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade do seu pecado. Ele poderia resumir uma vida em uma frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Lucas 19, 10. Jesus estava tão focado em sua tarefa que ele sabia quando disser: a minha hora ainda não chegou. João 2, 4. E quando disser: está consumado. João 19, 30. Mas ele não estava tão focado em seu objetivo a ponto de ser desagradável. Muito pelo contrário. Como seus pensamentos eram agradáveis, as crianças não conseguiam resistir a Jesus. Ele podia encontrar beleza nos lírios, regozijo na adoração e possibilidades nos foguelos. Podia passar dias em meio à multidão de pessoas doentes e ainda assim sentir pesar por elas. Ele passou mais de 3 décadas se embrenhando na sujeira e na lama de nossos pecados. Ainda assim, viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos pecados. Mas a característica do coração de Jesus foi esta: seu coração era espiritual. Seus pensamentos refletiam o relacionamento íntimo com o Pai. Estou no Pai e que o Pai está em mim, ele afirmou, João 14, 11. O primeiro sermão dele, que se tem registrado, começa com as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4, 18. Ele foi levado pelo Espírito, Mateus 4, 1. E cheio do Espírito Santo, Lucas 4, 1. Ele voltou do deserto no poder do Espírito, Lucas 4, 14. Jesus recebeu as instruções de Deus. Tinha o hábito de adoração, Lucas 4,16. Era a sua prática para internalizar as Escrituras, Lucas 4,4. Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Lucas 5,16. Seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade, Marcos 1,38. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, Lucas capítulo 6. Jesus era guiado por uma mão invisível. O que o Pai faz, o Filho também faz, João 5,19. No mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. João 5,30. O coração de Jesus era espiritual. O coração da humanidade. Nosso coração parece tão distante do dele. Ele é puro e nós somos gananciosos. Ele é pacífico, nós somos problemáticos. Ele é decidido, nós somos distraídos. Ele é agradável, nós somos mal-humorados. Ele é espiritual, nós somos mundanos. A distância entre o nosso coração e o coração dele parece tão imensa. Como podemos nutrir a esperança de ter um coração igual ao de Jesus? Está preparado para uma surpresa? Você já tem. Você já tem um coração de Jesus. Porque você está me olhando dessa forma? Ou brincaria com você? Se você está em Cristo, você já tem um coração igual ao de Jesus. Uma da surpresa, mas não
realizadas, promessa de Cristo é simplesmente: se você deu a sua vida para Jesus, Ele se deu para você. Ele fez do seu coração a casa dele. Seria difícil falar isso de forma mais sucinta do que Paulo. Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Correndo o risco de me repetir, deixe que eu me repita. Se você deu a sua vida a Jesus, Ele se deu para você. Ele se mudou e desfez as malas e está pronto para mudar você. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Paulo explica com que essas palavras: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Estranho é o mundo. Se tenho a mente de Jesus, por que continuo pensando tanto como eu mesmo? Se tenho o coração de Cristo, por que ainda tenho os ímpetos de Marx? Se Jesus reside em mim, por que ainda odeio os engarrafamentos? Parte da resposta é ilustrada na história sobre uma moça que tinha uma casinha no litoral da Irlanda, na virada do século. Ela era muito rica, mas era também muito parcimoniosa. As pessoas ficavam surpresas, então, quando ela decidiu estar entre os primeiros a terem luz elétrica em sua casa. Muitas semanas depois da instalação, o leitor de contador apareceu à sua porta. Ele perguntou se a eletricidade estava funcionando bem, e ela assegurou que estava. Estava pensando se você poderia me explicar uma coisa. Ele disse: seu medidor mal apresenta algum uso. Você está usando a sua energia? E ela respondeu claramente: sim. Todas as noites, quando o sol se põe, ligo minhas luzes por um tempo suficiente para que eu possa acender as minhas velas. Então, eu as apago. Ela está ligada à energia, mas não a utiliza. Sua casa está conectada, mas ela não foi alterada. Não cometemos o mesmo erro. Nós, com a nossa alma salva, mas com o coração inalterado. Também estamos conectados, mas sem modificações, confiando em Cristo para a salvação, mas resistimos a uma transformação. O ocasionamento ligado ao interruptor, mas na maior parte do tempo permanecemos nas sombras. O que aconteceria se deixássemos a luz acesa? O que aconteceria se não apenas ligássemos o interruptor, mas se vivêssemos na luz? Quais mudanças ocorreria se vivêssemos com a tarefa de morar na luz de Cristo? Sem dúvida nenhuma, Deus tem planos ambiciosos para nós. Aquele que salvou a sua alma anseia por refazer seu coração. Seu plano não é nada mais, nada menos do que uma transformação total. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Não mintamos uns aos outros, visto que você já se despiu do velho homem com as suas práticas e se revestiu do novo, o qual está sentado, renovando em conhecimento a imagem do Criador. Colossenses 3:9. Deus está disposto a nos transformar na imagem do Salvador. Devemos aceitar essa oferta. Aqui vai a minha sugestão.
Vamos imaginar o que significa ser como Jesus. Vamos analisar o coração de Jesus. Vamos passar alguns capítulos considerando sua compaixão, refletindo sobre a sua intimidade com o Pai, admirando seu foco, ponderando a sua resistência, como ele perdoa, quando ele ora, o que faz tão agradável, por que ele não desistiu. Tenhamos os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12:2. Talvez, vendo-o, vejamos o que podemos nos tornar. Suportemos uns aos outros e perdoamos uns aos outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Colossenses 3:13.